Seu preguiçoso de uma figa, sua preguiçosa, você não gosta de trabalhar, ó, de olho em você. Não quer nada com a dureza, né? Seu bicho preguiça. Você quer que o mundo termine em barranco para você morrer escorado. Você está montado na preguiça, só fica fazendo corpo mole. Está empurrando a vida com a barriga. Então, esses dizeres, você já ouviu? Quais te incomodam? Quais você diz para si mesmo? E se eu disser que você alimenta a preguiça porque está te trazendo uma sensação de segurança? Vamos ver que história é essa? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Pacificando, o programa onde você me diz como foi a sua relação com seus pais lá na infância e eu te digo quem tu és. Eu sou Andresa Pires, sua terapeuta integrativa de cura de paz, e aqui eu ensino pessoas que cresceram em desarmonia com seus pais a recuperar o seu poder raiz para desfrutar de satisfação nos 4 pilares mais importantes da vida: relacionamento, finanças, carreira e poder pessoal. E no episódio Pacificando de hoje entenderemos o que está por trás da preguiça. Como a preguiça traz segurança para você, ou seja, como a preguiça está te protegendo e ao mesmo tempo, ó, te ferrando, né? Antes de mais nada, o que é preguiça? O que é a preguiça? Vamos pensar. Uma vontade imensa de fazer nada ou uma moleza, né? Um arrastamento aí enquanto você faz alguma coisa. Um cansaço sem motivo, indisposição constante. Tudo parece tão custoso, tão difícil. Uma má vontade, né? Por isso a preguiça é tão associada ao trabalho, ou melhor, à aversão ao trabalho, né? A antipatia ao trabalho, a alergia ao trabalho. Bem, eu classifico a preguiça em 2 tipos. Primeiro, a preguiça normal, né? Que é aquele pensamento de tentar negociar consigo mesmo mais 10 minutinhos ao acordar na segunda-feira, porque você dormiu tarde no domingo. Né? Preguiça de sair de casa, ir ao shopping ou à rua no final de semana. De vez em quando, uma preguiça de comparecer a um evento no qual você se comprometeu anteriormente. Deixando claro que essa é uma preguiça, né, que aparece de vez em quando e que não te causa nenhum dano. Por quê? Porque você vai com preguiça mesmo assim, não é? Ou você releva uma atividade que não vai te causar realmente dano algum. No entanto, se você está assim constantemente, já não é preguiça, viu? É um quadro de isolamento e tem outros motivos emocionais mais graves aí por trás. Mas nós não vamos falar deles aqui hoje. Se você quiser, pode me colocar aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo referente a isso. Porque hoje nós vamos falar de quê, minha gente? De preguiça, né? Segundo tipo de preguiça é a preguiça bloqueio emocional. E essa é a preguiça que mora na dúvida que você tem de si mesmo. Repetindo, esta é a preguiça que mora na dúvida que você tem de si mesmo. E essa nós vamos focar mais aqui porque ela impacta no seu poder raiz. Ela está relacionada com a sua sensação de insegurança, de incapacidade. Algumas vezes com a cegueira, né, de enxergar o seu próprio valor. Eu vou te explicar aqui como ela é, como funciona e por que ela está detonando com a sua vida. Na preguiça bloqueio emocional, você acredita que não é capaz ou que você não é a pessoa para aquilo. E isso está relacionado ao seu senso de merecimento. Nela, você acredita que não vai dar certo, que não vai ser possível, que você não tem capacidade o suficiente para fazer satisfatoriamente a coisa acontecer. E aí você não entra em ação, não tem vontade de tentar. Parece que falta força para superar os obstáculos que aparecem. Você tem todas as ideias e você sabe o que fazer. Você quer fazer, inclusive. Você só não faz. E termina dizendo, eu não consigo, isso não é para mim. E fica por isso mesmo. Porque muitas vezes você sequer para fazer essa análise e perceber que é essa sensação que está por trás da sua preguiça.
Você simplesmente fica aí de corpo mole, sem entender o que está acontecendo. E aí, conseguiu se identificar nessas questões? Qual das duas preguiças aí você já consegue perceber nas suas próprias atitudes? Coloque aqui para mim. Lembrando, gente, que eu vou deixar ao final um exercício prático para combater a preguiça, porque é bom, né, entender, são bons os conceitos, mas melhor ainda é poder de mudança, é o poder de transformação. Então aqui a gente tem a teoria, mas tem também a prática, não é verdade? Porque mais importante que entender, né, é dar aí um passo para a sua mudança. E nisso eu estou junto com você, tá bom? Por que é importante que você saiba que existem dois tipos de preguiça? A preguiça normal e a preguiça bloqueio emocional. Por que é importante que você saiba diferenciar uma da outra? Por que será, hein? Para você não julgar. Não julgar o outro também, mas principalmente para você não julgar a si mesmo. Porque preguiça é uma palavra muito utilizada pela nossa sociedade de uma forma bem preconceituosa, discriminatória, inclusive. Raríssimas pessoas entendem a preguiça pelo que ela realmente é, né? Normalmente, essas pessoas são da área aí de saúde mental, psicologia e tudo mais. E eu não estou aqui para defender o preguiçoso, não. Até porque ninguém é preguiçoso em essência. O que vocês vão ver aqui é que a preguiça é um efeito de uma causa um pouco mais profunda. Um bloqueio psicológico que te impede de agir para realizar e ser aquilo que você deseja. E isso é uma das faces da insegurança. E fazer um julgamento negativo e ficar se culpando por causa disso, além de não ajudar, só piora. Por quê? Porque aumenta o seu nível de paralisia. Você continua a ter e alimentar mais preguiça. Então, qual que é a origem da preguiça? Onde ela nasce? Onde mora? Do que se alimenta? Né? De onde vem essa bendita dessa preguiça? Bem, a preguiça normal, aquela preguicinha inofensiva, tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Então, essa é tão natural como a luz do dia mesmo. Todo ser humano tem. Eu tenho, você tem, todos temos. É um mecanismo que o nosso cérebro utiliza para economizar energia. O nosso corpo é programado para gastar o mínimo possível de energia. Então, ficar quietinho de vez em quando, né, é ótimo aí para descansar a mente, o corpo. Faz bem para a sua saúde, proporciona acessar novas ideias. É o ócio criativo, né? Já a preguiça, bloqueio emocional, essa é tão natural quanto a luz de um poste. Ela é uma disfunção, um transtorno, um condicionamento emocional negativo. Se você apresenta essa preguiça, é um sinal de que algo errado não está certo aí contigo, viu? E se ela não for cuidada, se não for trabalhada até ser eliminada da sua vida, é ela que vai eliminar a sua vida. O tamanho do impacto que ela causa pode ser devastador. Porque a preguiça-bloqueio é um acúmulo de situações conflitantes, desarmônicas, mal resolvidas que se transformaram em bloqueios emocionais. Meu Deus, Andresa, como assim? Não entendi nada, não entendi bolufas. Beleza, vou explicar. Eu vou te falar como ela se forma. Preste atenção aqui que você nunca mais vai enxergar a preguiça do mesmo jeito. Nas fases da infância e da adolescência, né, quando as crianças se posicionam não querendo fazer aquilo que os pais mandam, né, aquilo que os pais delegam, ou às vezes fazendo de maneira lenta, morosa, né, o que igualmente desagrada aos pais, é comum surgirem os termos como você vive montado na preguiça, morre de preguiça, se arrasta de preguiça, você é um bicho preguiça, preguiçoso, preguiçosa. Bem, e esses termos aparentemente inocentes, e diga-se de passagem, até engraçados, né, divertidos, mais tarde vem influenciar a vida do adulto que ouviu, sabotando aí seus comportamentos, sabotando seus sonhos, sabotando sua vida. Mas não é só ser criticado e chamado de preguiçoso que faz você se tornar um preguiçoso, não. O grande segredo por trás desse comportamento, né, o grande gatilho,
é a sensação de reprovação. Anotem isso. Quando você sentia que seus pais e as pessoas à sua volta não agradavam das coisas que você fazia, você se sentia reprovado. Quando você recebia críticas, você não faz nada direito, faz tudo pelas metades, você se sentia reprovado. Quando você era comparado, quando é que você vai tirar 10 como seu irmão? Ou quando você vai ser educado como filho do vizinho? Você se sentia reprovado. Quando elogiavam outras crianças perto de você e não você, você se sentia reprovado. Quando zombavam das coisas que você fazia, você se sentia reprovado. Quando zombavam das suas características físicas, da sua aparência, seu jeito de andar, de falar, você se sentia o quê? Reprovado. E é a reprovação excessiva que cria insegurança. Ela te invalida, traz sentimento de incapacidade, sensação de que não importa o que você faça, não vai ser o suficiente. Você está errando o alvo sempre. Essa é a sensação da incapacidade. Faz você ficar com medo de ser criticado, reprovado, zombado, de passar vergonha e humilhação. E isso te impede de tentar. Então, é mais seguro ficar quieto, é mais seguro ter preguiça. Se você sente preguiça, bloqueio, é porque você foi uma criança que tudo o que você fazia não estava contento das pessoas à sua volta, principalmente os adultos. Você era criticada, zombada, faziam piadinhas de você, te reprimiam, às vezes te puniam por aquilo que você fazia e nem te explicavam o motivo. E aí, inconscientemente, você decidiu, não vou fazer mais nada. Por quê? Por medo de reprovação, para não ter que lidar com as críticas dos outros em cima de você. Se tudo que eu faço está ruim, não serve, para que eu vou fazer? É assim que seu inconsciente age. É aquela criança que se sentia entusiasmada para agradar os pais, né? E como nunca sente que consegue isso, nunca consegue esse reconhecimento, essa atenção, que começa a ficar quieta, que começa a não tentar mais. E aí desenvolve uma preguiça. Se tudo que você fazia e até mesmo o que você era desagradava, o seu inconsciente interpreta que fazer é igual a sofrer. E não fazer é igual a se poupar, é igual a ficar neutro. E o nosso inconsciente faz a escolha mais fácil. E adivinha qual que é? Como isso é um mecanismo que ocorre sem a sua vontade consciente, essa inércia, essa paradeza diante da vida te dói ou te envergonha. Porque não é como uma pirracinha do tipo, já que ninguém quer, já que ninguém gosta, eu não vou fazer e pronto. E aí você fica se sentindo vencedor. Não. Ocorre de maneira inconsciente. E aí é doloroso. E o pior é que muitas vezes a pessoa reconhece que há um conflito interno, uma falta de energia para realizar as coisas. Ela se sente esgotada, cansada, muitas vezes ao acordar. Mas ela vive numa fuga constante de situações que a levem para este assunto, para essa sensação. Por quê? Porque tem vergonha de admitir isso para si mesma e para os outros. Então ela finge que nada está acontecendo e vai convivendo aí com a preguiça. Outras vezes a pessoa não percebe a situação com clareza e aí fica se culpando por não conseguir realizar os seus planejamentos. Por que eu não consigo fazer? Por que só eu não faço? Por que eu sou assim? Né? E isso gera muita frustração. E essa frustração quebra aí a sua autoconfiança, né? Que vira um ciclo. Não consigo realizar os meus planejamentos, me sinto culpada, a culpa me angustia, e aí eu não consigo serenidade para realizar os meus planejamentos. E aí vai rodando em cima disso. Enquanto isso, né, neste ciclo vicioso, a autoconfiança vai descendo pelo ralo. E aí está o problema. Depois de tanta reprovação dos outros e também de começar a reprovar a si mesma, ela não tem mais confiança. Uma pessoa que não confia em si para fazer o que precisa ser feito, normalmente não sai do lugar ou realiza muito pouco. Ela não tem poder pessoal, ela não tem poder raiz. Quer dizer, tem. Todos nós temos poder raiz, né? O alto poder que nos permite
ser e realizar aquilo que nós desejamos. Mas nesse caso, ele está bloqueado. Ao contrário, né, do que a maioria pensa, que o preguiçoso gosta de ficar fazendo nada mesmo, de ficar à toa, a pessoa nessa situação tem vontade de realizar sim seus sonhos, de executar suas tarefas, né, de colocar seus projetos em prática, mas ela é sequestrada por uma tamanha falta de energia e confusão ao fazer, né, que ela se sente esgotada, não tem concentração, não consegue focar. Muitas vezes até consegue realizar várias tarefas que servem como fuga, mas ela se sabota naquelas que são as mais importantes, que as levariam onde ela deseja. Ou seja, ela realiza aí um monte de tarefas que não levam a lugar algum, né? Essa, inclusive, é a procrastinação ativa. A pessoa não está à toa, mas ela não está fazendo as coisas que a levam a algum lugar, que a levam a um objetivo. Essa pessoa, né, com preguiça, ela vive um conflito interno, onde duas personalidades brigam o tempo todo. Uma querendo fazer o que precisa ser feito e a outra sabotando, o que consome aí uma enorme energia. E algumas vezes a pessoa passa a comer sem vontade para compensar, ou dormir demais. E aí, além da culpa, vem também vergonha, como eu já tinha comentado aqui no início com vocês. E em todos esses casos, a pessoa vai convivendo com a preguiça. E como dizem, a preguiça anda tão lentamente que a miséria alcança. A preguiça vai destruindo os sonhos e os objetivos dessa pessoa. A pessoa que sente a preguiça, bloqueio emocional, ela não está montada na preguiça. Ela está montada na insegurança, em falta de autoconfiança, em falta de poder pessoal. O poder raiz dela, o poder inerente ao ser humano, está bloqueado. A pessoa com a preguiça, bloqueio emocional, está morrendo de medo de desagradar, de não ser boa o suficiente, de ser criticada, das pessoas descobrirem que ela é uma fraude que ela pensa que é. E o que fazer então, minha gente? Se libertar do sentimento de medo de fracassar, do medo de ser reprovado, que é a origem de tudo. E como a gente faz isso? Cantando tchau preguiça, tchau sujeira, não é, né? Ou olhando no espelho e dizendo sou corajoso, sou bem disposto. Também não vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer, Andresa? Bem, o primeiro passo é você se analisar e assumir para si. Olha, eu tenho uma falta de energia diante das minhas tarefas. Me dá sono, preguiça, vontade de comer, de dormir. E eu acabo não fazendo nada do que eu tenho que ser feito. É maior do que eu. Ok? Ótimo! A partir do momento em que você admite isso, procure identificar quais são as emoções desagradáveis que estão por trás disso. Ou seja, ok, pense numa atividade que você tem para fazer. Por exemplo, no meu caso, gravar vídeo. Agora pense em quais são as emoções desconfortáveis que te vêm quando você pensa nessa atividade. Não vai ficar bom, não sou espontânea, as pessoas não vão gostar, vai demorar muito para editar, e se eu subir e ninguém gostar, e se alguém me criticar, enfim. Pense em todos os desconfortos que podem surgir diante dessa tarefa. Porque tudo tem um fundo emocional. Mas não se critique, não se julgue. Não é para julgar, viu? É para investigar. Existe um desânimo que impede que você realize as suas atividades para obter os resultados que você espera. Não precisa aceitar essa condição e se fazer de vítima, mas também não negue que isso exista. O primeiro passo é você admitir que existe esse problema e identificar quais são as emoções, quais são as dores que ele te causa, quais são as dores que te ameaçam, né, que causam em você algum medo, alguma insegurança. O segundo passo é atuar em cima das emoções que fizeram você ficar com medo de agir e ser você. As críticas que você recebeu, as reprovações, tudo que te deixou com medo. E limpar isso do seu sistema, limpar isso dos seus meridianos. Essas sensações desagradáveis ficaram presas aí em você, nos seus meridianos energéticos, e fazem você agir sempre da mesma maneira em todas as situações de insegurança,
de falta de garantia. E te fazem agir de uma maneira que você não quer, né? De uma maneira que não é benéfica para você, de uma maneira que está destruindo a sua vida aos poucos. Então, identifica isso. Na minha infância, a professora que me zoou, o coleguinha, né? Meus pais que falavam isso para me reprovar. Enfim, identifique todas as situações onde você se sentiu reprovado. Por quê? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então você precisa identificar aí qual foi a cobra que te mordeu e que faz você ter medo de linguiça. Porque tudo que está à sua volta representa simbolicamente essa situação novamente para o seu inconsciente. Está conseguindo captar ou eu estou indo rápido demais? Nós temos um mecanismo de defesa natural que tenta nos proteger o tempo todo. Então, se você se sentiu reprovado e isso naturalmente te doeu, o seu mecanismo de defesa evita que você enfrente situações onde você vai se sentir reprovado novamente, usando para isso a preguiça, a falta de ação. Sabe qual é o problema disso? Você criou uma defesa para tudo que é desconhecido e aparentemente parece difícil para você na vida. Para quê? Para não se expor, para não se sentir fracassado, para não ser criticado, reprovado, ridicularizado. E na quase totalidade das vezes, a ameaça só está aí dentro da sua cabeça. Você fica paralisado de preguiça diante de situações bobas que você poderia enfrentar e ir ressignificando, né? E é aqui que ele te ferra, porque é impossível não ser reprovado. Nós somos reprovados e desagradamos as pessoas o tempo inteiro. Eu aqui agora apresentando o Pacificando para vocês. Tem gente amando, se identificando, aprendendo, e tem gente que já achou saco, que já chamou de bobagem e até parou de assistir. E onde eu vou colocar minha atenção? Eu vou deixar de colocar os meus conhecimentos no mundo por causa do medo da reprovação dessas pessoas, por causa do medo de desagradá-las, ou eu vou focar em quem eu posso ajudar? Nas vidas que vão se transformar, nos preguiçosos que vão entender que isso não é nativo deles, que isso foi criado por um senso de reprovação muito grande e que eles podem transformar e ter a vida que eles querem para eles. É assim que funciona para tudo. Cada um está onde tem de estar. Se a pessoa não está aqui comigo, é porque ela não tem de estar aqui. Talvez porque ela não tenha uma vida atrapalhada aí pela preguiça. Talvez porque não é a hora ainda dela. Talvez porque ela não se conectou com a minha energia e é outro profissional que vai ajudá-la. E eu não posso levar isso para o lado pessoal. Mas essa não é uma decisão racional, é automática. Quando eu estava atolada em bloqueios emocionais e o meu poder raiz bloqueado, quase zero, eu também não conseguia. Por mais que eu quisesse e tentasse racionalmente, eu não saía do lugar em diversas tarefas. Eu me sentia uma intrusa. Eu sentia que eu estava incomodando as pessoas. Acredita? E o que você sente determina como você vive. E aí o que eu fazia? Eu simplesmente não fazia. Nunca é sobre o outro, sempre é sobre você. Fixa isso. Por isso é necessário fazer a limpeza das emoções, por trás dos desconfortos, por trás dos choques de dores, das humilhações que nós passamos, todos, porque é como limpar, é como reiniciar o nosso sistema viciado em comportamentos que nos fazem mal, que nos sabotam. E é isso que dentro do programa Cura de Paz eu faço, mas de uma maneira completa, modificando automaticamente os resultados nos relacionamentos, nas finanças, na carreira, no poder pessoal. A coisa acontece de dentro para fora. Quando limpo os meus desconfortos, eu paro de reagir às situações como se elas fossem um problema, como se elas fossem ameaçadoras. E como fazer essa limpeza emocional? 3 passos simples. Primeiro, identificando o problema. Eu realmente tenho preguiça, realmente eu tenho uma força que me paralisa e me impede de fazer e realizar aquilo que eu desejo. Ok, identifica o problema. Segundo,
identificando e limpando as sensações, as dores, o desconforto. E aqui nós temos duas situações. Limpar as sensações, as dores e os desconfortos em relação à preguiça, né? As atividades que você quer realizar e o que elas causam em você, como a gente falou anteriormente, né? Qual a sensação de desconforto que ela está trazendo? É medo de ser exposto? É medo de falhar? É medo de não sair tão bom? Qual que é a sensação? E tem a outra situação. Lembrar também, lá na infância, na adolescência, na escola, em casa, no bairro, quais eram as situações que você se sentiu humilhado, reprovado, desconfortável. Tá? Então, tem que limpar essas duas sensações aí para ficar mais completinho. E o terceiro é colocando à prova, ou seja, indo lá e fazendo aquilo que você não estava fazendo. É realizando aquilo que você não estava conseguindo realizar. Por quê, gente? Porque o nosso cérebro funciona assim. Imagina que você não sabe amarrar o cadastro do seu sapato. Você é uma criança e você não sabe. E aí, a sua mãe te fala assim, ó, você faz 2 orelhinhas e aí você passa uma orelhinha dentro da orelhinha e puxa. Ok. Você tenta, não consegue. Tenta, não consegue. Tenta, não consegue. Tenta, não consegue. E aí você vai aprimorando até você conseguir. E no momento que você consegue, o nosso cérebro faz uma sinapse. A gente chama de sinapses neurais. Ele faz umas conexões para te mostrar o caminho. Ficou gravado ali como que se amarra o cadastro. E assim é para tudo na vida. Então, se você tem um processo em que você sente constante desconforto e medo de não conseguir realizar as coisas, você faz a limpeza e aí você precisa tentar, você precisa colocar à prova. Não, deixa eu ver se funcionou a limpeza, se agora eu vou conseguir. Porque no momento que você consegue, o seu cérebro faz novas sinapses. É assim que a gente aprende tudo. Falar, dirigir, nadar, eu não aprendi até hoje. Tudo que a gente precisa aprender na vida é por meio dessa tentativa e erro e as sinapses vão se formando. Então, por isso, o terceiro passo é colocar à prova aquilo que você não conseguia fazer antes. Então, por exemplo, se eu não estou conseguindo gravar vídeos, eu identifiquei que eu fico com preguiça, que me dá sono, me dá fome, me dá tudo, menos vontade de gravar vídeos. Tem um problema, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou limpar essa sensação vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que faz a limpeza. Eu vou limpar essa sensação de preguiça, de sono, de medo de me expor, etc. E aí eu vou pensar quais foram as situações na minha infância onde eu me senti reprovada. Eu me sentia reprovada quando eu arrumava a casa e minha avó colocava defeito. Eu me sentia reprovada quando eu ia brincar com os meus irmãos e eles colocavam defeitos nas minhas características físicas. Então, assim, eu pego essas sensações e situações e limpo também. Ok, limpei. E agora, o que eu tenho que fazer? Sentar na frente de uma câmera e gravar um vídeo. Porque a maior prova de que deu certo a limpeza é eu conseguir realizar aquilo que eu não estava conseguindo realizar. E aí vai gerar uma nova conexão no meu cérebro e eu vou entender que eu dou conta de fazer isso. Explicadinho, né? Entendeu? Uma técnica que eu utilizo com sucesso, né, com os meus clientes e com os meus alunos nessas situações é a ASA, a acupuntura emocional sem agulhas, ou EFT, ou tapping, né, também como é conhecida, porque ela permite limpar as emoções nos meridianos e no inconsciente de maneira automática. E para vocês experimentarem essa técnica poderosa, eu vou deixar um exercício específico para preguiça utilizando ela aqui no final do vídeo. Eu te peço uma coisa, não deixa a preguiça dominar a sua vida. Te impedir de trabalhar, de estudar, de viver, de realizar os seus objetivos, seus sonhos, de tentar. Se você continuar a fazer isso, você vai terminar aí no lugar onde você está hoje. E se você gostasse desse lugar, você não estava aqui comigo agora, não é verdade? Você já sabe como é esse lugar. E se você continuar neste lugar, você não vai realizar nada. Vai acabar morrendo de ódio de si mesmo, se não fizer coisa pior. Todos nós somos criados para ter energia, para realizar, para prosperar, progredir, ter ideias.
temos capacidade para realizar as nossas tarefas. Nós somos naturalmente perseguidores de objetivos. A preguiça nos assassina em vida. A vida é movimento. Nós temos iguais 24 horas, todos nós. A pessoa que escreveu 50 livros e você tem as mesmas 24 horas, não é verdade? Quando não conseguimos produzir, servir, nós não estamos no nosso estado natural de essência. Tem que buscar alguma ajuda, tem que sair desse lugar. Isso precisa ser visto, trabalhado, para nós voltarmos para o nosso alinhamento natural. E me conta aqui, você se identificou com esse assunto tratado neste vídeo? Você já passou ou está passando por isso? Se você gostou, deixe o seu joinha aqui para mim, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Comenta comigo como você se sente. Compartilhe também com aquela pessoa que você lembrou e que você sabe que este conteúdo vai ajudar. Agora vamos fazer o nosso exercício, a nossa limpeza emocional para preguiça. Lembrando que este exercício deve ser repetido várias vezes até que as suas atitudes mudem. E aí você não vai precisar mais. Para que esta limpeza fique mais profunda e funcional para você, é bom que você traga situações onde você se sentiu reprovado lá na infância, né? Situações de vergonha, de humilhação. E isso pode ser trazido tanto por meio da sensação que você tinha, o seu sentimento, né, diante dos acontecimentos, ou até mesmo as memórias, as lembranças do que aconteceu contigo. Então, se você preferir, traga isso antes de começar a limpeza, tá bom? Gente, exercício muito simples, não precisa preocupar em saber os pontos, tá? Basta você falar e repetir junto comigo o que eu vou falar e bater nos mesmos pontos que eu bati. Os pontos são karatê, topo da cabeça aqui, lateral das sobrancelhas, lateral do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, iniciozinho da clavícula, onde tem um fundinho aqui, e embaixo do braço, né? Embaixo aqui da axila, na região do mamilo aqui, tá bom? No mesmo direcionamento, embaixo do braço, entre a alça do sutiã. Não precisa ser exatamente no mesmo lugar, só bater e repetir junto comigo o que eu falar. Combinado? Batendo aqui no ponto do karatê, repetindo junto comigo. Mesmo que eu sinta tanta preguiça, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta tanta preguiça, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta tanta preguiça, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu sinto preguiça o tempo todo. Tudo que eu vou fazer que pode ser reprovado, comparado, observado por alguém que não vai gostar ou que vai fazer um comentário negativo, me dá uma insegurança tão grande. Traz preguiça e uma vontade de não fazer, de deixar quieto, de não me expor, de não chamar a atenção para mim. Me vem uma enorme preguiça, às vezes em forma de sono, às vezes em forma de fome, às vezes apenas uma vontade de não ir, de não mexer, de não fazer nada. Isso está destruindo os meus sonhos, porque eu penso em tanta coisa e não consigo realizar nada. Eu não consigo fazer. Eu não consigo me movimentar. Tudo parece tão custoso. Tudo parece tão difícil de ser realizado. Sinto muita preguiça.
sinto muita preguiça. Quando eu penso nisso, sinto raiva de mim mesma. Sinto culpa de não realizar aquilo que eu sei que eu poderia realizar. Sinto culpa em ver outras pessoas realizando suas vidas. E sinto vergonha também. Tenho medo de nunca conseguir mudar esse meu jeito. Tenho medo de nunca conseguir entrar em ação. E terminar a minha vida assim. Sem realizar nada. Sem viver meus sonhos. Sem sair do lugar. Sem conquistar nada de importante para mim. Porque eu sinto muita preguiça. Eu sinto muito medo de passar vergonha. Medo de virem que eu não dou conta. Muito medo de ser humilhada e criticada. Medo da opinião dos outros sobre o que eu estou fazendo e sendo. Eu sinto muita preguiça. E a preguiça paralisa todas as minhas ações. Quanto mais os dias passam, pior eu me sinto. E mais preguiçosa eu fico. Essa preguiça, essa vontade de não fazer nada, de não me mover. Sinto muita preguiça. Pronto, respira fundo. Este exercício deve ser repetido várias vezes, muitas vezes. É normal você bocejar, lacrimejar, deixa vir, não tem problema. Repita esse exercício várias vezes, principalmente quando você se deparar com a situação onde você precisa fazer alguma coisa e você está com preguiça. E você limpa até passar, né, esse desconforto e principalmente depois se coloque à prova. Se desafie a fazer aquilo que você não conseguia antes. Lembre-se que você não conseguia porque você estava bloqueado por medo, por insegurança, tá bom? Depois que você fizer várias vezes nessa rodada falando de coisas negativas, você pode fazer comigo essa rodada do exercício falando de coisas positivas, a rodada que eu chamo de alavanca, tá? Venha comigo, é só falar o que eu falar e fazer o que eu fizer. Ponto do karatê. Mesmo que eu tenha me culpado até hoje por sentir tanta preguiça, eu me perdoo profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me culpado a vida inteira por sempre sentir preguiça, eu me aceito e me perdoo profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me culpado até hoje por tanta preguiça, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu escolho me perdoar por tanta preguiça que eu já senti. Eu escolho me libertar da sensação de culpa. Eu escolho me libertar da sensação de vergonha por ter me sentido diferente dos outros, por ter me sentido sem vontade de realizar as coisas e ter julgado que eu era inferior e menos valioso por isso. Agora eu entendo
que as minhas ações eram psicologicamente condicionadas pelo medo da reprovação, pela insegurança. Eu escolho me perdoar e me libertar de todas essas situações. Eu escolho agir e realizar tudo o que eu quiser, tudo o que eu desejar, para que eu possa me tornar uma pessoa cada vez mais feliz. Porque agora eu sei que eu posso. Agora eu sei que não tem nada de errado comigo, como eu acreditei. Agora eu sei que eu não sou uma pessoa estragada, incompleta. Eu escolho me perdoar por tudo de ruim que eu pensei a meu respeito. E eu escolho perdoar todas as pessoas que me falaram e me julgaram como preguiçoso, até hoje. Eu escolho deixar o passado no passado. Eu escolho usar essa limpeza para me libertar de toda dor, de todo medo, de toda vergonha, de toda culpa. De toda culpa. E a partir de hoje, eu me comprometo com a minha essência, que é realizadora. Eu me comprometo a despertar e viver o meu poder raiz que está por trás dos meus comportamentos de preguiça até hoje. Pronto. Respira. Solta. É isso aí. Muito bem. Beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima limpeza. Lembre-se, é super importante a gente limpar as nossas emoções ruins, negativas, desagradáveis, porque elas nos fazem sentir inferiores, bloqueados, incapazes, inseguros. E a forma como a gente se sente determina como a gente vive. E me conta aqui, você se identificou com esse assunto tratado neste vídeo? Você já passou ou está passando por isso? Se você gostou, deixe o seu joinha aqui para mim, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Comenta comigo como você se sente. Compartilhe também com aquela pessoa que você lembrou e que você sabe que este conteúdo vai ajudar. Então, até o próximo episódio Pacificando. Um beijo no seu coração, gente linda, e vamos juntos construindo uma vida consciente.